Olá, pessoal. Então vamos aqui gravar nossas aulas de introdução a banco de dados. Eu vou iniciar desde o primeiro assunto para ajudar vocês, né, na resolução dos exercícios. Então, esse material é um pouco extenso, mas eu vou dividir aqui em várias aulas, tá? Então vamos lá. Por que estudar banco de dados? Por conta da das necessidades, né, das empresas, da sociedade, no qual há um grande volume de dados a serem armazenados. E esse volume de dados, eles só podem ser armazenados para uma eficiente recuperação se for em um sistema de banco de dados. Porque se for em um sistema de arquivos comum, ele vai deixar muito a desejar, né? Na questão da eficiência, na questão é, do, da segurança e assim por diante, que veremos agora inicialmente. Então, acessar as informações armazenadas de maneira eficiente, como eu falei, eficiente, segura, certo? Então, eis as razões de estudarmos banco de dados. Então, todas as empresas que têm um sistema que manipulam informações, que precisam gravar informações, elas certamente estão usando um banco de dados. Então, o volume de dados tem crescido rapidamente, né, nas empresas. Hoje nós vivemos, né, no mundo de informação, que temos que selecionar a informação que queremos a todo instante. Então, há um crescimento exponencial dessa informação. E no computador, ela é representada, essa informação, né, através de bytes, mais precisamente um bit, né? Um bit, que é o bit 1 ou o bit 0, tá? 2 bits, por isso o sistema binário. No entanto, na memória, no qual são guardados esses lugares, né? Essas fatias de memórias, é do tamanho de um byte, no mínimo, tá? Então existem várias fatias, né, para armazenar dados, mas o menor tamanho para armazenar um dado na memória é do tamanho de um byte. Então, por exemplo, eu quero apenas armazenar um caractere por vez na memória. Então ela vai um byte, que comporta o quê? 8 bits, certo? 8 bits. Mas um caractere só precisa de um espaço, né? Mesmo assim é reservado um byte. Bom, e aí vem a exponenciação, né, dessa nomenclatura. Na verdade, 10 elevado a 3 dá 1024, né? Mas aqui abreviamos aqui, né, um valor aproximado para 1000, né? Então 1000 bytes equivale a 1 kbyte ou kilobyte. Da mesma forma, 1000 kbyte ou 1 milhão de bytes, né, 10 elevado a 6 é equivalente a 1 megabyte. Vezes 1000 gigabyte, vezes 1000 terabyte, vezes 1000 petabyte, exabyte, zettabyte e ottabyte, que é o maior volume de dados. Bom, então o que vem a ser um banco de dados e como manipular um banco de dados? Imaginamos, né, num sistema de arquivo antigo, no qual tínhamos, por exemplo, né, um local, né, aqui, uma estantezinha, né, com duas gavetas aqui para armazenarmos as fichas, né, de determinados clientes, no qual tínhamos aqui, por exemplo, o nome do cliente e o valor, por exemplo, que ele devia, né? Então, também chamado de promissórias, tá? Então, esse é um sistema antigo, né? Um sistema físico, né? E ainda algumas pessoas utilizam, né? Em alguns negócios pequenos, tá? Mas, assim, temos vários problemas com esse modelo, né? Porque apenas uma pessoa pode acessar por vez,
A busca é sequencial, ou seja, eu vou procurar Maria das Dores, então vou lá no M, aí vou procurando todas as pessoas sequencialmente até chegar em Maria das Dores, por exemplo, tá? Então isso acarreta em demora no acesso, não tem segurança, né? Pode, pode ser perdida, pode ser rasurada. Se uma pessoa estiver acessando uma outra, não pode acessar. Então nós temos aqui vários problemas. E se a ficha perder? Então perde-se todos os dados também, certo? Bom, então o banco de dados, imaginamos como fosse um armáriozinho desse, no qual ele vai armazenar as informações, só que de forma eletrônica. De forma eletrônica. Então, fornece acesso seguro e eficiente a grande quantidade de dados. Aí ele vai resolver os problemas de armazenamento, a consulta é eficiente e o acesso e a atualização é com segurança. Então temos aqui um modelo, né, um exemplo aqui de dados sobre uma universidade, que serão armazenadas informações sobre professores, disciplinas, alunos, currículo, horários, cursos e turmas. Então, o que vem a ser um banco de dados, conceitualmente, né? Conceitualmente, um banco de dados é uma coleção de dados que tem um relacionamento. Então, também não pode ser dado solto, sem nenhum tipo de relacionamento. Por exemplo, cliente. Mas cliente de quê? Certo? Por que, que é um cliente? Porque ele compra um determinado produto. Aluno. Ah, por que, que é o aluno do instituto? Porque está matriculado no instituto cursando tais disciplinas. Então, existe um relacionamento entre os dados que estão sendo armazenados. Dito isso, o banco de dados ele possui as seguintes propriedades implícitas, ou seja, que já vem, né, no próprio banco, sem precisar explicitar, sem precisar descrever, né, explicitamente. Representa um aspecto do mundo real. Por exemplo, a universidade, né, um sistema acadêmico, né, mas poderia ser, por exemplo, um sistema de farmácia, poderia ser um sistema de um mercantil e assim por diante. Uma coleção de dados logicamente coerentes com algum significado inerente. Então não posso armazenar também tudo, né? Eu tenho que armazenar aquilo que é relevante, que eu vou precisar restabelecer depois. Até porque um banco de dados, ele é caro, ele não é tão barato, certo? Outra coisa é que o banco de dados, ele é projetado, ele é construído, instanciado, ou seja, povoado. O que é povoado? Ele é dado carga de dados, né? Aqui, povoar aqui no sentido de você realmente armazenar os dados, dar uma carga de dados no sistema, né? Para uma aplicação específica. Ou seja, todo banco de dados, ele funciona como um background de uma aplicação. Ou seja, ele funciona como sistema que vai armazenar os dados por trás da aplicação. Aquele, por exemplo, uma aplicação de uma clínica, né? No qual temos o cadastro do paciente, temos as consultas, né, sobre aquele paciente. Então, essas informações são armazenadas em um sistema, em outro sistema, né, que é o banco de dados. Então, existe o banco de dados e existe a aplicação. Então, outras características, né? Coleção de dados armazenados, contendo informações sobre um domínio específico. Eu já falei, universidade, banco, loja, hospital, assim por diante. Representa algum aspecto do mundo real. E significa que nesse contexto são refletidos no banco. Um exemplo, ó, um sistema de banco. Ah, mudou a taxa de juros de uma aplicação. Então, vai refletir no sistema. Outra coisa, ele é projetado e construído com dados para um propósito bem específico, ou seja, deve atender às necessidades do usuário. Então, o banco de dados ele não armazena tudo, ele armazena aquilo que é importante para a organização. Ele é específico para atender às necessidades do usuário em questão.
A importância da informação na maioria das organizações tem determinado o desenvolvimento de um grande conjunto de conceitos e técnicas para a administração eficaz desses dados. Isso quer dizer o quê? Os profissionais eles têm evoluído no tempo para poder dar resposta a essas necessidades dos clientes, esse grande volume de dados que tem que ser armazenados, que tem que estar de forma segura, que tem que estar disponíveis, né, quando for requisitado. E as organizações dependem dessas informações cada vez mais, ok? Então, com isso eu vou encerrar a nossa primeira parte, né, desse assunto. E na próxima aula veremos a evolução, né, dos sistemas de informação.